Eu queria que você anotasse uma referência, Gálatas, capítulo 4, de 1 a 3. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 3. Eu não vou abrir esse agora, mas eu só vou citar. Ele está falando do herdeiro. O herdeiro que, enquanto é criança, enquanto é imaturo, ele ainda não pode receber a herança. Ele não pode receber, ele não pode controlar ainda a herança. Ele já é herdeiro, mas são outros guardiões que guardam isso para ele. E ele precisa amadurecer, ele precisa alcançar a maturidade para poder receber esse controle. E Paulo está falando aqui para a gente, no livro de Gálatas, exatamente que muitas vezes nós somos essas pessoas despreparadas para aquilo que Deus tem. Deus tem tantas bênçãos, Deus tem tanta coisa para a gente, tanto falando das nossas vidas, quanto em relação à igreja, e muitas vezes nós não recebemos porque não estamos preparados. E se nós não amadurecermos, nós nunca teremos uma plenitude da herança. Nós teremos só um pouquinho, porque os tutores nos dão um pouquinho, os anjos nos dão um pouquinho daquilo que a gente tem. Mas sabe, Deus tem muito para cada um de nós. E Ele tem muito para nos dar, mas nós precisamos estar preparados. Deus não é irresponsável. Ele não é o seu pai que dá o carro antes da hora. Ele não vai dar um carro para quem não sabe dirigir, ou não tem maturidade para isso. Deus quer usar essa igreja para uma coisa grande nesse mundo. Eu creio nisso, como eu creio no ar que eu respiro. Mas para isso, nós vamos ter que estar preparados espiritualmente, preparados em conhecimento, preparados no evangelismo. Você sabia que no grego existem duas palavras para filho? Quando alguém quer dizer, o pai quer dizer filho, no português é assim, né? Filho, vem cá, filho, ou filha. No grego tem duas palavras. Poxa, pastor, por quê? É porque você sabia que o português, o pessoal diz que o português é difícil. É nada. O português ele é muito fácil. Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita com 10.000 palavras. O português só tem 5.000 palavras aqui, escritas aqui, só 5.000 palavras. Então, por isso que às vezes um texto na Bíblia é traduzido de uma forma, depois é traduzido de outra, porque são várias palavras, e por isso que é bom a gente ter várias versões. Essa semana o pessoal ficou bolado aí com o negócio do suborno, né? O suborno na meditação, estava lá o suborno, será que suborno é bom, será que suborno é ruim? Mas é porque aquelas palavras, tem pelo menos 3 palavras no hebraico sobre presente, e uma delas tem o sentido de suborno, então você precisa saber interpretar essas coisas. No grego, tem 2 palavras para filho, sabia? Quando o pai dizia assim, filho, ele podia usar a palavra tecno, que era criancinha, meu filhinho do papai, meu guti-guti, vem cá, guti-guti. E era geralmente usada para crianças menores, criancinhas pequenas, criancinhas que ainda não tinham maturidade. Por exemplo, um versículo que usa essa palavra, está lá em Romanos, capítulo 8, versos 15 a 16, usa essa palavra tecno, filhinho, que é assim, ó. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, filhinhos, criancinhas, guti-guti, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos guti-guti, filhinhos, criancinhas de Deus. O grego usa essa palavra, mas também tem uma segunda palavra, que é uios. Primeiro é tecno, a segunda é uios. Uios já é o filho maduro, já é aquele filho que ajuda o pai, aquele filho que trabalha, aquele filho que já vai para a roça. Por exemplo, a palavra usada com uios já é, e o português só traduz filho. Hebreus 12, de 6 a 7. Hebreus 12, de 6 a 7 diz assim,
pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como huios, filho maduro. Suporte as dificuldades, até o texto é diferente, ó. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos maduros. Pois qual é o filho maduro que não é disciplinado por seu pai? Pastor, por que o senhor está falando tão grego aí para a gente? É porque, olha só, você tem que aumentar também a sua teologia. Deus quer que nós deixamos de ser as criancinhas de Deus, os guti-guti do papai, e nos tornemos os filhos maduros de Deus. E todos nós temos fase. Por exemplo, quantos aqui tem um ano ou menos de igreja? Levanta a mão. Levanta a mão que tem um ano ou menos de igreja. Tem pouca gente, teve gente que ficou com vergonha de levantar a mão. Fale para alguém que está com a mão levantada. Guti-guti do papai. Você é novinho de Deus. O problema é quando a gente já era para estar mais maduro e ainda tem que usar fralda. A gente tem que crescer. Anote essa referência aí. 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11 diz assim. Vocês lembram desse versículo? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, soltava papagaio como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás o quê? As coisas de menino. O que o Paulo está falando aí? Ele está falando justamente que no processo de santificação, no processo cristão, a gente tem que estar crescendo. Eu não vou obrigar o bebezinho, cresce bebezinho. E tem igreja que diz assim, eu vou te dar aqui uma pílula, um encontro, um campamento, sei lá, uma oração, e você já vai ficar top e já vai virar pastor. Não, o processo de Deus, ele é igualzinho o processo de crescer uma criança. Ninguém passa etapas. Claro que tem criança super inteligente, tem criança que parece que passou a etapa, mas tem que se ter cuidado com isso. Então nós precisamos deixar as coisas de crianças para trás na nossa vida. E espiritualmente falando, ou seja, com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, eu queria fazer umas analogias. Eu sou pai, né? Tive uma filha do sangue e tenho vários filhos do coração aqui, que são vocês, né? Mas do sangue só veio uma mesmo, pela vontade de Deus. E eu entendo de menino, né? O Felipe tá com um menino novo aí. Eu falei, ei Felipe, o menino chorão, ó. Chorão. Eu falei, mas não é assim mesmo. Agora cria, né? Não tem jeito, não pode mais devolver para onde veio, né? Foi brincar aí, ó, apareceu aí, né? Deixa eu fazer uma analogia com a criança, com a gente. Algumas crianças precisam ser obrigadas a comer coisa boa. Até jovem, né? Lá no acampamento. Obrigado a comer verdura, né? Já é jovem engoiando verdura. Gente, eu não acredito nisso, que em pleno 2022, o mundo está para acabar com a Rússia, e o jovem ainda está com frescurinha, com verdura. Eu quero ver se começar a perseguição, tu vai comer mato. Verdura vai ser assim o teu sonho. Vai ser uma picanha comer um tomate. Sonhando comer um tomate. Então, ou então tomar remédio. Tem criança que não gosta de tomar remédio. A minha filha era horrível. Ela não tomava remédio. Aí, sabe o que eu fazia? Levava no médico, o médico metia aqui, na bunda. Porque tem muita criança que não gosta de tomar remédio. Você é criança quando você medita só porque mandam,
ou porque é obrigatório? Porque você está sendo obrigado. Porque o líder falou, se no Palavra Fest vocês não meditarem, vocês vão estar lascados. Né? E eu não acho ruim, não, isso daí. Aí nós precisamos de disciplina também. Só que tem que ter um momento na nossa vida que a gente tem que meditar. Não porque o pastor Leandro, o pastor Davi vai me cobrar, ou o meu líder vai me cobrar. Eu tenho que meditar porque eu quero meditar, eu acho que isso é importante para mim. Então, gente, quando você viaja, que não tem mais ninguém lhe cobrando, você larga a meditação ou você procura meditar, procura ler? E o Bíblia 1? Eu vou ter muita surpresa, semana que vem a gente vai encerrar o Bíblia 1, vai terminar. Quantos que estavam aqui no início não vão terminar? O pessoal que começou pelo meio do caminho, tudo bem. Tem até um líder que me procurou e disse: pastor, como é que eu faço? Porque eu comecei com 5, só que esses 5 já casaram, só ficou eu e mais um, e entrou um monte novo que começaram e estão atrasados. Eu falei: não, eu vou ter que dar um jeito lá, para a gente fazer essa diferença. Mas o pessoal mais antigo, gente, eu, pela graça de Deus, eu vou acabar meu Bíblia 1 junto com o Palavra Fest. Eu vou ler João e Apocalipse, é só o que falta para mim. Eu até pensava que era Apocalipse, o último livro, que ia ser perfeito, mas só falta isso, só falta eu ler o Apocalipse. Porque João eu já até li, eu vou ler de novo só por causa do Palavra Fest. E será que você vai me decepcionar? Ou você lê a Bíblia só por obrigação? Você é criança. Você tem que ler a Bíblia porque você precisa dela. Você pode até não estar com vontade, mas você vai ler porque precisa. Você é criança quando você não evangeliza, porque ninguém te pede para fazer isso e sabe, eu acho que uma das grandes vergonhas da nossa igreja, dos nossos jovens, é que a gente convida pouco. Gente, a gente tem uma programação aqui fantástica, a gente tem um culto fantástico, a gente tem mensagens que são boas, eu creio que Deus está usando, e sabe, a gente não convida. Essa semana eu fui no médico com a minha esposa, a gente foi fazer uns exames, aí chegando ali perto da Samel, que é o nosso plano de saúde, eu dobrando a esquina, eu vi lá um negócio que foi um tapa na minha cara, um murro. Um jovem como vocês, estava com uma placa bem assim: conheça a Deus Mãe, a Deus Mãe. Espírito e a noiva dizem: vem. Aí eu só não parei para bater uma foto, porque eu já tinha dobrado o sinal e não dava mais para fazer o retorno. Mas eu preciso falar isso para os jovens. Se o cara que está lá fazendo propaganda para Deus Mãe, totalmente enganado, porque eles apresentam um versículo para ti, que o Espírito e a noiva dizem: vem, a noiva é a igreja, você vê isso muito claro. E ele diz que não, que é Deus Mãe e tal, e tem toda uma conversa. Na verdade é uma seita. Você sabe também que os mormons, eles chegam na sua casa dizendo: olha, tem um versículo aqui que é o ramo de Jessé, totalmente fora do contexto. E aqui o ramo, aí eles mostram o livro de Mórmon. São seitas, são coisas que vão ter sempre, e sempre vão usar a Bíblia como um ponto de início. Mas eu fiquei estatalado. Porque, sinceramente, eu nunca vi um de vocês lá. Isso não precisa ser para um ministério. Tem que ser algo nosso, algo que arde no nosso coração. Levar essa palavra, evangelizar, falar do amor de Deus. Você é imaturo se você não evangeliza. Uma outra coisa, fazer uma outra analogia. Você precisa parar de brincar com cocô. Criança brinca com cocô ou não brinca?
Se deixar, ela brinca. E por que você fica brincando com a pornografia? É cocô isso. Ai, mas cocô é tão bom, é tão bom. Né? A criança também acha que porque é maciozinho, né? Tem até um cheirinho diferente. Né? Deixa eu te falar uma coisa que Deus me falou. Eu não sei, mas Deus sabe aqui quem está viciado em pornografia, quem ainda não venceu, quem ainda está com problema nisso. Quem viu pornografia hoje? Alguns com masturbação, outros sem, não importa. Se você for filho de Deus, sabe o que Deus está dizendo para você? Ou é você criança ainda, você ainda está entrando na igreja, ainda está passando no processo de crescimento, ou você é retardado. Você é retardado espiritual. Já tem um tempo e já devia estar mudando. Brincar com cocô ou é coisa de criança ou é coisa de doido, ou coisa de retardado. Ou você é criança, ou você é retardado, ou você não é filho. E você não vai fazer a viagem. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar os brinquedos. A Bíblia diz, nós até decoramos esse versículo, 2 Coríntios 5,17, porque quem está em Cristo é uma nova criação, ou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não fez novo, se não mudou, ou se não está mudando as coisas, o que você está fazendo aqui, gente? Vai curtir a vida. Como o pastor Davi diz, você só vai rodar uma vez. Então roda bem. Porque se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui. Eu estaria sendo tudo o que a minha natureza humana pede para ser: pornográfico, imoral, traidor, adúltero. Eu estaria nesse mundo curtindo, porque eu só ia rodar uma vez. Mas eu tenho fé para onde vão essas pessoas. E sou muito feliz na minha vida cristã, sem esses cocôs aqui e sem esses maus brinquedos.